Olá pessoal, vou falar agora para vocês do islamismo parte 3. Então nessa aula aqui eu vou falar para vocês de alguns aspectos que sempre geram dúvida aí quando se trata dos muçulmanos. Em primeiro lugar, pessoal, falar sobre o véu, né? Que é aquela roupa que as mulheres utilizam, né? E aí nos países muçulmanos, em alguns lugares é uma questão mais rígida, onde elas cobrem o corpo todo, em alguns lugares são menos partes. Mas é o seguinte, pessoal, o véu, ele não é uma imposição do Islã, né? Ele é aquilo que é sugerido como uma forma de agradecimento pela existência, né? Como uma forma das mulheres agradecerem a Allah, né, por existirem, né? Então a questão aí de Allah dar a vida, as mulheres elas vão aí demonstrar essa forma de agradecimento a Allah na forma do véu, né? Então elas utilizam isso nos lugares públicos e também em casa quando há pessoas que não são daquela casa, né? Quando não há pessoas de fora do lar, elas vão usar roupas comuns, né? Mas o véu sempre é utilizado aí publicamente como forma de respeito a Allah, uma forma de agradecimento pela vida. No islamismo, o homem pode se casar com várias mulheres, né? Desde que ele tenha condições financeiras para isso, né? E ele tem que dar a mesma atenção para todas as mulheres no lar, né? Então, pessoal, também é permitida a questão de haver concubinas, ou seja, também são mulheres ali que vão conviver na família, mas elas não têm o mesmo status que a mulher casada com o homem da casa, né? Então, é a questão do casamento no islamismo em linhas gerais. Paraíso, né? Porque o paraíso no islamismo, né, é um lugar para onde o homem vai e vai ter ali 72 virgens, né? Esperando por si, né? Então, isso acontece muito, pessoal. Isso aparece muito aqui no Ocidente quando se fala na questão do terrorismo, por exemplo, né? Então, quando se fala do terrorismo, né, a gente tem que tomar cuidado porque, assim, lá no Oriente Médio, por exemplo, muitas vezes, né, a ação militar desse tipo é a única alternativa que resta para povos ali subjugados sempre, né, que sempre foram ali arrasados, aniquilados, povos ali que sempre foram sacrificados, né. Então, por exemplo, ali os palestinos, o que acontece, né, é que eles tiveram sua terra tomada, né, no fim dos anos 40. Então, entre 47 e 48, quando a ONU, né, estabeleceu ali com os Estados Unidos e Inglaterra, ajudaram a criar Israel, foi uma ação militar que se empreendeu ali nas décadas seguintes para manter aquele território, porque eles estavam chegando para tomar posse de uma terra que não era deles mais, né? Aquela terra ali, quem tomava conta daquelas terras há séculos eram os palestinos, né? Então os judeus, eles fizeram a diáspora, né? Eles foram migrando daquelas terras. Então o que acontece, pessoal, é que esses povos aí, os palestinos, sem recursos, não tem um grande exército, não tem tecnologia praticamente, eles vão recorrer à ação militar aí conhecida como terrorismo, né? Então o que acontece é que quem se mata ali tem essa promessa aí do paraíso, né? Tem essa promessa aí de ter esse convívio aí no harém, né? O que é o harém? O harém é essa questão aí do convívio, né, do homem casado aí com várias mulheres, tendo ali várias companheiras, né? Também, pessoal, uma questão importante que é a jihad, né? A jihad não é necessariamente a guerra santa, como se coloca aqui no Ocidente, né? A jihad, pessoal, ela é a defesa pública do islamismo, né? Ou seja, o sujeito se declarar como muçulmano, né? Não esconder isso. Então o que acontece, né, é que muitas vezes aqui no Ocidente se associa a jihad diretamente à guerra santa, e não é bem assim, tá? Então até mesmo lá na época do Maomé, não se gerava a ação militar primeiro, né? A ação militar era a última coisa. Então primeiro se tentava ali a questão da conquista, né, por meio do diálogo, por meio das negociações, por meio do comércio, e aí só em último caso é que se recorria à ação militar. Então muitas cidades e muitos reinos eram conquistados e tinham suas religiões ali, tinham seus costumes mantidos, né? Então os muçulmanos não mexiam nisso. Então isso se dava, em primeiro lugar, através da conquista, né, por outros meios, e só em último caso pela questão militar. Tolerância, né, pessoal, que é uma coisa que eu já vim mencionando aos poucos. Então tolerância, pessoal, porque havia cristãos e havia judeus dentro dos domínios islâmicos, né? Então quando eles se espalharam pela Península Arábica, quando eles se espalharam pela Ásia Central, chegando até mesmo à China, né, que é mais no Oriente, a Índia também, né? Também se espalharam pelo norte da África, chegando até a Península Ibérica, né? Durante a Idade Média eles vão ocupar regiões até mesmo na Itália e no centro da Europa. O que acontece, pessoal, é que os islâmicos, eles têm uma tolerância em relação ao cristianismo e ao judaísmo, né? Então não há essa questão de reprimir as outras religiões, até porque para Maomé e para os muçulmanos de forma geral,
os deuses, né, do cristianismo e do judaísmo, que são respectivamente Deus e Yahvé, são o mesmo Deus que Alá. Então, para os muçulmanos, os três são a mesma entidade. Então, por isso que eles mantêm essa tolerância. O mesmo Deus. Mas o que vai mudar é a questão dos costumes de cada religião, aí a questão das instituições, né? A questão da representação por imagens também é uma questão bastante importante, pessoal. Por quê? Porque para os muçulmanos, pessoal, não é permitido representar Alá, por exemplo, como se fosse uma figura humana. Ele não é representado dessa forma, né? A referência que se tem a Alá, por exemplo, é a dos arabescos dentro da mesquita, né? E acontece é que nem mesmo as pessoas no islamismo, em algumas regiões aí que são islâmicas, podem ser representadas, né? Não se pode ter a tentativa de representá-las fielmente, né? Então, isso também é uma agressão para o islamismo, né? Então, muitas vezes chegou até o ponto da arte islâmica de se colocar panos nos rostos, né? Se você procurar na internet depois, vocês vão ver que tem alguns quadros, algumas pinturas que se colocam o pano no rosto, né, das pessoas que são representadas no islamismo em alguns momentos, tá? Não é sempre assim. Mas por quê? Porque eles levam muito a sério essa questão aí de não tentar representar as pessoas, né, por imagens, né? Então essas são algumas questões. Na próxima aula a gente continua. Então, obrigado e até a próxima.